Fala galera, aqui é a professora Suzana, do conteúdo de artes da Escola Bernardo Mascarenhas, e o que a gente vai fazer agora é a correção. Essa aqui vai ser a correção do PET 2, do volume 2. Como vocês sabem, o PET 1 não teve o conteúdo de arte. O conteúdo de arte apareceu no plano de estudo no segundo volume, junto com Educação Física e Ensino Religioso. Esse material, esse vídeo, ele está sendo feito para quem já fez o PET e quer corrigir ou revisar a matéria, e para quem ainda não fez, para poder fazer junto comigo e aproveitar 2020, aproveitar para passar de ano, que ainda dá tempo, viu? Então vamos lá. Volume 2 do PET do segundo ano, semana 1. Aqui a gente já vai ver de cara uma peça de arte contemporânea. Então, vamos ler o texto. A arte e eu. As artes em minha vida. A arte pode estar presente em nosso cotidiano de diferentes maneiras, de acordo com o nosso olhar e percepção do que é arte. O que é arte para você? Se olhar à sua volta, poderá examinar diferentes objetos. Quais deles você classifica como sendo arte e quais você não classifica como arte? E quando um desses objetos de repente se torna arte? Aqui a gente tem uma obra que chama A Fonte, de um artista muito importante do início do século XX chamado Marcel Duchamp. Você conhece essa obra? Já ouviu falar desse artista? O que vê na imagem? Que objeto é esse? Esse objeto é utilizado em qual circunstância no cotidiano? Por qual motivo ele foi exposto em uma galeria de arte? Dica: fique à vontade para fazer pesquisas sobre a obra e o artista. Aqui a gente tem um texto explicando um pouquinho sobre a obra. O objeto de arte, a fonte, quebrou paradigmas na produção de arte no início do século XX, abrindo caminhos para refletir sobre a produção de arte da época e ampliando as possibilidades de criação artística. Com isso, mais do que tentar definir o que é arte, o importante é compreender quando algo é para cada contexto, pois aquilo que pode ser artístico para uma pessoa ou um grupo pode não ser para outros conjuntos de pessoas. Então, o que eu acho importante vocês saberem é que essa obra de arte é mesmo um mictório, aquele que tem no banheiro masculino. Agora, por que isso foi considerado arte muito depois de ser feito? Na verdade, quando foi feito, ele não foi considerado arte. Esse artista, chamado Duchamp, ele resolveu fazer uma piada. Então, ele sabia que ia ter uma exposição de arte moderna na época, e os organizadores dessa exposição de arte disseram assim que eles iam expor qualquer obra que fosse inscrita nessa exposição, porque eles achavam que ninguém podia dizer o que era arte e o que não era, porque a arte estava tomando um caminho de liberdade, de expressão. Então o Duchamp resolveu testar o que eles tinham falado. E aí ele mandou a coisa menos artística que ele conseguiu pensar, que foi uma peça de um mictório de louça, que ele assinou com um nome falso e inscreveu na exposição. Então, a partir desse momento, a gente começa a ver uma discussão sobre o que é arte e o que não é. Nesse momento é que essa obra se tornou uma obra de arte contemporânea, porque o importante não é a forma dela, mas a reflexão que ela traz. Isso a gente chama hoje em dia de arte conceitual. O que importa é o conceito, muito mais do que a forma, do que a cor, do que a beleza dessa obra. Muito pelo contrário, é uma obra feia, claro. Ninguém acha essa obra bonita, mas ela leva à reflexão. Então, a primeira questão é o seguinte: número 1. Para você, a fonte é uma obra de arte? Por quê? Aqui é uma resposta muito pessoal, então eu não vou dar a resposta, você vai ter que, com base nessas informações, elaborar a resposta. Mesmo porque aqui pede para você dizer se ela é uma obra de arte para você. Então você concorda com esse conceito? Aqui a gente tem o número 2. Quais sensações essa imagem te provocou? Então veja bem, a sensação que o Duchamp pretendia
causar no público não era uma sensação boa, não. Não tenha vergonha de escrever se você achou feio, asqueroso, não tem problema. Ou se você achou o conceito legal, interessante, inovador, pode também. Se você fosse em uma exposição e se deparasse com a fonte, qual seria a sua reação? Aqui eu não estou dando resposta nenhuma porque são perguntas muito pessoais. Eu não posso dizer o que é que você está sentindo, qual é a sensação que você está tendo aí do outro lado. Beleza? Acabou a semana 1. Então vamos para a semana 2. Aqui a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o teatro. Então vamos ao texto. Artes circenses. O que pode o corpo? O corpo é a chave fundamental da existência humana. Por meio do corpo, criamos relações, sentidos e expressões. O corpo é visto de diferentes maneiras nas diferentes sociedades ao longo dos tempos. Na antiguidade, o corpo era cultuado por meio do esporte. Na Idade Média, o corpo foi compreendido como o lugar do pecado. No período moderno, o corpo foi observado como uma unidade biológica e social. E na contemporaneidade, o corpo é valorizado pela individualidade da pessoa e a diversidade. Nesse sentido, o corpo na arte foi representado de diversas maneiras, de acordo com os ideais de cada época. A dança, o teatro, o circo e a música necessitam da ação do corpo para que a arte se concretize. Cada uma dessas linguagens artísticas, circo, dança, música e teatro, a seu modo, pesquisam e exploram as possibilidades do corpo para criar expressões artísticas. Então, vamos pular esse finalzinho aqui e vamos direto para a pergunta. 1. Pesquise em dicionários ou em outros meios e anote sobre algumas das artes circenses. Letra A. Malabarismo. Então, o que eu quero que vocês façam é o seguinte. Vocês podem copiar essas respostas ou fazer a pesquisa do zero, mas o importante é que vocês façam no seu caderno com o cabeçalho. Então, vocês vão colocar assim, a arte, volume 2 do PET, semana 2, número 1, letra A. Ok? Então, o que é o malabarismo? É a arte circense de manipular objetos com agilidade e precisão. Estes objetos podem ser bolas, frutas, argolas, facas, tochas e por aí vai. Acrobacia, letra B. São movimentos de destreza corporal, normalmente com o trapézio, pêndulos e outros tipos de balanços com grande altitude. C. Contorcionismo. É a técnica de contorção do próprio corpo para dar a impressão de deslocamento anormal das articulações. D. Equilibrismo. É o termo genérico que abrange uma ampla gama de habilidades físicas que envolvem a capacidade de manter o equilíbrio. Alguns exemplos são os malabares, balizas, monociclo, perna de pau. Letra E. Ilusionismo. É a arte performática que tem como objetivo entreter o público, dando a impressão de que algo impossível ou sobrenatural ocorreu. F. Palhaçaria. São os gestos, ditos e maneiras do palhaço, modo de agir espalhafatoso ou ridículo e exagerado. Número 2. Você já assistiu alguma apresentação de artes circenses? Onde você assistiu? Quais foram as suas impressões? Então, é claro que a gente já assistiu, nem que seja o rapaz fazendo malabares no sinal ou na televisão alguma apresentação circense. Todo mundo já assistiu. Eu quero que você busque um exemplo na sua vida e diga quais foram as suas impressões. O que você achou? Você achou bonito, engraçado, interessante, impressionante? Então, essa foi a semana 2. A semana 3 agora, a gente vai falar sobre as possibilidades profissionais dentro das artes. Então, vamos ao texto. Os bastidores da cena, os profissionais da arte. Uma produção de arte envolve diferentes tipos de profissionais. Nas artes visuais, o artista pode trabalhar tanto individual como coletivamente, muito embora seja mais recorrente a criação individual. Porém, para divulgar e vender as obras, precisa de profissionais especializados nessas funções e que tenha contatos com as instituições que podem receber essas obras. A dança, o teatro e as artes circenses, por produzirem artes, cenas e espetáculos, necessitam do envolvimento de outros profissionais. Então, o que esse texto está dizendo para a gente? Que as artes plásticas, as artes visuais, normalmente, elas são trabalhadas de maneira individual. O artista trabalha sozinho, ele só precisa de outras pessoas para expor ou para vender essas obras.
Já nas artes performáticas ou nas artes cênicas, a gente precisa de um grupo. Normalmente as pessoas trabalham em coletivos, em companhias. É uma dinâmica muito diferente das artes plásticas. Então, a questão aqui, número 1, diz o seguinte: complete os espaços com as profissões correspondentes. Então, quem que é responsável por desenvolver, por meio de cosméticos e alteração da aparência ou do corpo do artista, a fim de caracterizá-lo para o personagem? Quem é que faz isso? Usa cosméticos para alterar a aparência do corpo do artista. É o maquiador. O figurinista é quem deve criar a roupa que irá identificar o personagem e dar uma estética para o espetáculo como um todo. O cenógrafo irá desenvolver o cenário que ambienta a cena, trazendo imagens e símbolos que vão dar coerência para a narrativa desenvolvida na cena. O sonoplasta é responsável por escolher sons e trilhas sonoras para compor sonoramente a encenação e operá-lo durante o espetáculo. O sonoplasta, ele é o artista do som, beleza? Número 2, a partir de suas habilidades, qual dessas profissões você acredita ter mais aptidão para exercer? Explique o motivo da sua escolha. De novo, uma questão muito pessoal, que eu não posso responder por você, mas o que eu quero que você pense na profissão de maquiador, figurinista, cenógrafo e sonoplasta, que são aquelas profissões que a gente chama profissões de apoio, porque esses profissionais, eles dão apoio para que o espetáculo possa acontecer. Então eu quero que você pense no trabalho de cada um deles e pense qual é o que combina mais com a sua personalidade. Agora a gente vai para a semana 4. Na semana 4, a gente vai ver o que foi o novo circo, porque a gente tem o circo clássico e o novo circo. Novo circo é um movimento artístico iniciado no século XX devido ao esvaziamento dos circos tradicionais devido ao advento da televisão. É importante ressaltar que antes da televisão, os meios de lazer eram ir ao teatro, um passeio na praça e parque e frequentar o circo, quando mesmo chegava à cidade. Afinal, a cultura do circo é uma cultura de fazer apresentações de cidade em cidade. Quer dizer, os artistas circenses, eles são um pouco nômades. Eles não têm um lugar fixo normalmente, eles vão viajando para fazer essas apresentações. No circo tradicional, vamos aqui embaixo, no circo tradicional era desenvolvido o espetáculo com atrações variadas, sem uma ligação que narrasse uma história ou algo do tipo. O novo circo é caracterizado por essa introdução dos elementos cênicos, tendo agora uma linha condutora ou um tema sendo abordado, dando uma sequência lógica à encenação. Os elementos de dança, som, figurino e cenografia ganharam mais destaque e coerência, o que fez o circo ter uma nova estética. Então aqui no número 1, o enunciado pede: segundo o texto, responda. Letra A. Quais elementos do circo tradicional não estão mais presentes nas apresentações? Aqui a resposta que a gente tem é o seguinte: o circo parou de usar animais em suas apresentações para evitar os maus tratos. Elementos considerados pouco seguros como o fogo também caíram em desuso. Letra B. Quais elementos foram introduzidos no novo circo? Elementos da dança e do teatro foram surgindo no circo, à medida que os espetáculos se tornavam mais coerentes. O novo circo tem uma nova estética. Número 2. Pesquise quais são os principais circos que se enquadram no movimento artístico do novo circo. O Cirque du Soleil talvez seja a companhia de circo mais famosa do mundo. Além desta, existem também a australiana Circus Oz e o Circo de Moscou, que mescla técnicas de balé e patinação no gelo. No Brasil, temos o Circo Piccolino. 3. Escolha um espetáculo de um desses circos e descreva qual tema é abordado nesse espetáculo. Eu escolhi o Cirque du Soleil, que é um circo do qual eu gosto muito. Eu gosto muito das apresentações, acho muito bonitas. Então, eu escolhi Alegria, que é um dos espetáculos mais famosos da companhia Cirque du Soleil. Seu tema é o mau uso do poder político, a ganância e o individualismo. Inclusive, essa apresentação está disponível no YouTube, caso você queira conhecer um pouquinho mais do circo. Bem, esse foi o PET 2 e eu aguardo vocês no PET 3. Até lá!